Opa, aqui é o Érico. E como é que você faz para ter um pouco mais de atenção das pessoas, com um pouco mais de atenção das pessoas ao seu redor? Quiçá seus empregados, quiçá seu filho, quiçá sua esposa, quiçá seus prospectos, quiçá sua audiência, no mundo onde a gente está bombardeado por interrupções, por coisas, por informações competindo pela atenção de todo mundo que está ao seu redor. Como é que você faz para ter mais a atenção dessas pessoas? E é isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu fiquei presente para essa técnica semana retrasada, se não me engano, quando eu estava conversando com um grande player do mercado. Eu não sei o que aconteceu semana retrasada, mas eu conversei com três grandes players do mercado, algumas pessoas que admiravam o trabalho que a gente estava fazendo com a fórmula de lançamento, queriam entender como a gente podia integrar ou não esse tipo de metodologia no negócio deles, que já são gigantescos, né? E um desses grandes players me chamou numa conversa, eu não sei se eu chamei ele ou ele me chamou, numa conversa de Facebook, e a gente estava trocando uma ideia, e de repente, no meio dessa trocada de ideia, eu vou te falar o seguinte, ele me manda uma oportunidade de negócio. Ele, Érico, dá uma olhada nisso aqui. Eu olhei e parecia muito interessante, fiz perguntas, ele tinha uma visão sobre aquela oportunidade, ele tinha algumas informações de background, e aquilo me deixou muito excitado. E quanto mais ele falava daquilo, mais eu ficava, vamos dizer assim, mais eu ficava ansioso e excitado pela possibilidade que aquilo podia causar. E eu estava esperando, como é que eu vou dizer... No final da conversa eu estava realmente esperando que ele fosse falar assim: e aí, Érico, você tá afim de investir comigo? Tá afim de fazer alguma coisa? E o jeito que ele terminou a conversa não foi daquele jeito. O jeito que ele terminou foi o seguinte: Érico, então é isso aí por hoje, cara. Se isso é uma coisa interessante, a gente vai falar mais sobre isso. E a gente se fala talvez semana que vem ou na outra. Enfim, ele deixou essa oportunidade em aberto. Toda vez que alguém introduz alguma coisa que é interessante para você e ela não fecha esse loop, isso ela deixa um loop aberto, ela cria um espaço na sua cabeça. Isso é estudado muito na psicologia, se não me engano é um efeito, é um nome alemão, acho que é Zeigarnik, bom, enfim, não me lembro ao certo, mas essa pessoa estudou que toda vez que você tem uma informação incompleta, você tende a lembrar dessa informação muito. Ela começou com uma pesquisa, se não me engano, num restaurante, onde ela começava a sacar que os garçons lembravam de todas as mesas que ainda não tinham pagado a conta. E assim que a mesa pagava a conta, ele tendia a esquecer tendia a ter menos memória daquela mesa. Então o que acontece? Quando uma informação fica incompleta, a gente tende a deixar isso é um efeito psicológico, tende a ocupar um espaço mental, tende a tensionar a área da memória em relação a esse evento, essa informação incompleta, e a gente tende a lembrar dela. Então o que acontece? Quando esse player falou para mim dessa oportunidade e não completou a transação, isso não completou aquela ideia na minha cabeça, ele, talvez intuitivamente, talvez não, talvez ele sabia o que ele estava fazendo, a chance são que sim, mas se não for também pode ser intuitivo, ser uma coisa que ele já faz naturalmente. O que ele acontece? Ele me deixou louco. Então assim, faz uns 2 ou 3 dias que eu não durmo por causa disso, no sentido, não é que eu estou perdendo o sono, mas eu estou constantemente pensando no que vai acontecer, como é que fecha aquilo. E com isso, ele conseguiu espaço na minha cabeça. Mesmo eu conhecendo esse efeito, mesmo sabendo por que eu estou curioso em relação a isso, ele conseguiu esse espaço. E esse é um efeito, vamos dizer assim, que é muito explorado nas novelas, por exemplo. Você vê que na novela, sempre quando está acabando, sempre eles abrem um loop e deixam alguma coisa incompleta. E o que acontece? Quando ele faz isso, ele faz com que você queira ver o próximo episódio, quiçá faz com que você fique comentando o que está acontecendo na novela. Isso ele consegue espaço mental. Mais interessante que as pessoas existem, e a gente chama isso de um jeito de você dar um rótulo para isso, isso chama gatilho mental da antecipação. Quando tem alguma coisa incompleta ou você antecipa que ela vai completar, você cria espaço mental. E espaço mental na cabeça dos seus prospectos, na cabeça do seu filho, na cabeça do seu esposo, na cabeça dos seus funcionários, seus colaboradores, é um espaço muito precioso. Veja bem, esse grande player conseguiu um espaço mental na minha cabeça. Por fazer isso. Agora, existem jeitos ideais, jeitos mais, vamos dizer assim,
mais sofisticados de fazer isso, mais eficientes e menos eficientes. Então, se eu simplesmente chegar para minha audiência e falar assim, gente, olha, fica ligado que no dia 1º de julho, sei lá quando, eu vou fazer uma coisa especial. Talvez não seja tão interessante. Por quê? Porque à medida que as pessoas estudaram o que fazia com que o espaço mental ficasse mais presente na cabeça das pessoas, eles descobriram que não qualquer informação incompleta ocupa o espaço mental da cabeça. Quanto mais importante aquela informação ou quanto mais curiosidade ela causar, mais espaço ela ocupa. Por isso que o garçom lembrava das mesas que não tinham pagado, porque aquilo para ele era importante, o negócio, provavelmente o emprego dele estava em jogo por causa daquilo. Quando esse player falou dessa oportunidade, ele aguçou alguma coisa em mim. Então ele deu um pouco de informação a ponto de eu me deixar interessado e aí não completou. E aí o que acontece? Então ele tensionou, conseguiu tensionar. Então geralmente você mostra quando você consegue mostrar uma coisa que é uma oportunidade para as pessoas que você quer causar esse espaço mental, que você quer ter essa atenção, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar vidrada, mas se você simplesmente, ao Deus dará, ficar tentando antecipar as coisas, simplesmente sem criar essa tensão, sem criar esse sentido de oportunidade, a chance são que você não vai ser eficiente. Então, se você simplesmente no final da novela falar o seguinte, olha, amanhã tem um outro capítulo, você está antecipando, você está deixando, mas você não está deixando muito incompleto. Agora, se você a pessoa está a ponto de matar a outra e aí você quer saber como ela vai sair daquela situação e aquilo fica muito importante para mim, quanto mais impossível for ou difícil for a resposta, a chance são que mais vidrado você vai ficar e mais espaço mental você vai ter na cabeça das pessoas. E você com isso? Você com o seu marketing com isso? O que acontece? É importante, porque quanto mais espaço mental, já pensou se você pudesse alugar um espaço mental na cabeça dos grandes players que você quer atrair como parceiro? Já pensou se você tivesse um espaço maior mental na cabeça da sua família, na cabeça do seu filho? É possível e basta você abrir loops no seu mercado. Se você quiser que as pessoas consumam mais seu produto, a chance são que basta você abrir loops, fechar mais para frente. Você pode até abrir um outro loop antes de fechar esse. Inclusive esse player tem 2 loops, ele já abriu 2 loops comigo, um na primeira vez que eu vi ele e outro agora. E eu não sei se é o mesmo loop ou não, então enfim, eu fico maluco tentando entender e ansioso por saber o desfecho dessa história. Só que a arte de antecipar, e eu faço muito isso em lançamentos, eu antecipo muito. E essa é uma das razões pelas quais lançamentos têm tanta eficácia, tanto resultado, ou mais resultado que algumas das técnicas mais tradicionais de se fazer marketing. E o fato de você antecipar é um músculo. Você pode criar antecipação o tempo inteiro. E quanto mais você cria antecipação, mais você vai ficando melhor na arte de antecipar. Grandes empresas que são excelentes antecipadoras, vamos dizer assim, a Apple, né, os lançamentos do próprio iPhone e do iPad são um dos maiores lançamentos. Nada é tão antecipado, esse loop é tão aberto. Existem vários loops que eles vão abrindo antes do lançamento, e isso é uma das razões pelas quais os lançamentos dele, além de produtos incríveis, né, que os lançamentos deles tendem a ser melhores que lançamentos de outras marcas, por exemplo, de celular, que também são boas, mas não conseguem esse buzz danado. E o fato de você antecipar vai fazer com que, se você escolher ser uma pessoa que antecipa, se você é uma pessoa que abre, se você quer pegar um pouco desse espaço mental que você tem direito na cabeça das pessoas e quiser antecipar, isso vai fazer com que o treino da antecipação vai fazer com que você como pessoa seja mais estratégico. Afinal, para antecipar você tem que pensar 1 ou 2 passos à frente, ou 3 passos à frente. Você vai ter que começar a jogar xadrez não só pensando no próximo leão que você vai matar, na próxima peça que você vai matar, e sim você vai sempre pensar em 2 peças à frente. É como se fosse jogar sinuca. Você não vai pensar só em matar a bola verde, você vai pensar em matar a bola verde e posicionar a branca para matar a amarela. Eu não sei se é a branca ou a amarela que mata, mas enfim, eu acho que você pegou o ponto. E é isso aí, isso vai te deixar mais estratégico. Então, o que acontece? Nessa semana, né, depois de eu ver esse vídeo,
eu aconselho a você tentar usar a antecipação em algumas coisas e checar esse tipo de resultado. Checar às vezes que você antecipa bem e às vezes que você não necessariamente antecipa bem, e checar e se perguntar como você pode antecipar melhor, como você pode pegar mais espaço na cabeça das pessoas. Essa sacada de hoje, como sempre, clica gostei se você não gostou, clica gostei se você gostou, clica não gostei se você não gostou. Cada vez que você clica gostei, você ajuda esse canal por algum motivo ou outro. O YouTube acaba considerando que esse canal tem mais reputação e acaba distribuindo essa mensagem para mais pessoas. Então o fato de você simplesmente clicar gostei não só indica que eu tô no caminho certo, mas indica para mim que eu tô no caminho certo, mas indica também para o YouTube que eu tô no caminho certo. Ele tende a fazer com que esse tipo de mensagem chegue a mais pessoas de uma maneira ou outra. Então, o seu gostei faz muita diferença. A segunda coisa que faz muita diferença para mim é o seu comentário. Do mesmo jeito, indica para o YouTube que a coisa tá indo no caminho certo, mas mais importante, indica que eu também, indica para mim que eu tô no caminho certo também. Então, deixa um comentário e eu te vejo no próximo vídeo.